Irmãos, pelo tema que eu trago hoje à noite, eu acredito que a mensagem vai falar profundamente aos corações. Porém, mesmo crendo nisso, eu queria desafiar você a fazer uma breve oração comigo, tá bom? Se você quiser, se você desejar, repita assim comigo: Senhor Deus, fale o meu coração, em nome de Jesus, amém. Que sejam verdadeiras essas palavras da boca de cada um de vocês. Eu ontem fui à FIC, a Feira Internacional Cristã, e lá tudo era gospel. E aí eu renomeei a mensagem de hoje e coloquei o nome dela de Fofoca Gospel, em homenagem ao texto que nós vamos ler. Convido você a abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12. Carta de Tiago, capítulo 4, e nós vamos ler os versos 11 e 12. O texto diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Eu vou ler de novo. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador, juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Eu queria falar um pouco, meus irmãos, hoje acerca de falar da vida dos outros, uma coisa, e julgar os outros. Eu não queria entrar no mérito da questão da lei. Eu queria falar acerca de falar sobre os outros e julgar os outros. E falar sobre a vida alheia, eu brinquei aqui, eu falei da fofoca gospel, né? Mas a fofoca, falar da vida dos outros, para muitas pessoas, eu não quero dizer aqui para muitos de nós, para muitas pessoas é um hobby, é algo assim, preferência nacional. É algo que nós não conseguimos deixar de fazer. Falar da vida dos outros. E acerca de falar da vida alheia, eu separei alguns provérbios populares, coisas que a gente encontra no dia a dia, em relação a nós ficarmos falando da vida dos outros. E aí vocês conhecem, né? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Se eu ganhasse R$1 cada vez que falassem de mim, eu estaria rico. Grande campanha pela vida. Cada um cuida da sua. E essa aqui que eu acho sensacional. Falar de mim é fácil. Difícil é ser eu. Falar de mim é fácil. Difícil é ser eu. E até brincando com isso, em outra ocasião, nós conversando, acho que no culto de quarta-feira, o Aguiar chegou a citar, não sei se é um conhecido dele, que quando no estudo, alguém falando, que nós não podemos ficar falando da vida alheia, ficar fofocando, falando da vida dos outros. O conhecido do Aguiar disse: mas escuta, se a gente não falar da vida dos outros, não tem assunto, não vai ter o que falar, tem que falar da vida dos outros. E na verdade, os saberes
ligados à alma, né? Os saberes ligados ao estudo da alma, a psicologia, a psicanálise, muitas vezes mostram que boa parte das pessoas, do que mais sente falta é falar acerca de si mesmo. Ter um ambiente seguro, apropriado, poder falar de si. E que na verdade, quando nós estamos falando dos outros, o outro, fulano isso, fulano aquilo, fulano isso, fulano aquilo e tal. Talvez isso esteja mascarando, né? Nós não queremos falar acerca de nós mesmos. E quando falamos, contamos vantagem, não é? Quando a pessoa vai falar de si mesma, é para falar que fez isso, que fez aquilo, eu sou assim, eu sou assado, eu faço assim, eu faço aquilo outro. E que dificuldade que nós temos para falar de nós mesmos e para falar acerca das nossas próprias dificuldades, para falar acerca dos nossos próprios defeitos, das nossas próprias falhas. Então isso é algo que nós precisamos exercitar. Na semana passada, acho, teve uma noite que foi sensacional. Eu e a Gisela fomos dormir, acho que era 4 horas. E ficamos conversando. E aí, na liberdade que temos, falando acerca de defeitos nossos. Eu falo dos meus defeitos, ela fala dos dela, a gente procurando entender algumas coisas. E foi sensacional. Aí de repente um virou para o outro e falou: você está acordado? Eu estou. Vamos dormir porque está na hora. Mas foi especial. Então a gente está sempre falando do outro. Nós temos muita facilidade para falar da vida do outro, para falar da vida dele. Temos dificuldade enorme para falar acerca das nossas próprias questões. E o texto fala, meus irmãos, acerca de julgamento. Ele começa dizendo: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Julgamento. A igreja deve se mostrar uma comunidade acolhedora de pessoas com os mais diversos problemas e com os mais diversos defeitos. Nós devemos nos apresentar como uma comunidade, como um grupo acolhedor, que não tem problemas em receber as pessoas. Eu lembro um livro do Philip Yancey, que eu não me lembro qual que era, e ele conta a experiência de uma pessoa que ele abordou e propôs para essa pessoa para que ela estivesse participando da igreja. E a pessoa disse o seguinte, era uma mulher: eu não vou na igreja porque lá eu sei que vão fazer com que eu me sinta pior do que eu já estou. Eu sei que se eu for para a igreja, por conta das coisas pelas quais eu passei, se as pessoas souberem o que eu fiz, eu sei que vai haver um julgamento tal sobre a minha vida, que eu vou me sentir pior com o tratamento, eu vou me sentir pior do que se eu não estivesse lá. Parte disso, só parte, eu creio que seja verdade. Talvez em alguns grupos, ou talvez alguns grupos dos quais as pessoas participam, elas se sintam pior do que se elas não estivessem participando. Talvez haja comunidades em que as pessoas sejam julgadas. Porém, há o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é o seguinte: a pessoa chega na igreja e, em vez de querer ser aceita na igreja e aceitar as transformações de vida propostas pela igreja e pela mensagem do evangelho que está na boca da igreja, ela quer o quê? Ela quer que a igreja compactue com tudo que ela está fazendo de errado, seja o que for. E aí, quando a igreja vem com uma mensagem de confrontação, o que acontece? Ela fala: não, a igreja está me julgando. Eu fui na igreja, participei de um culto e tal, conheci as pessoas, e na medida em que elas conheceram os meus problemas, as minhas questões, os meus defeitos, as coisas que eu trouxe para elas,
elas me julgaram, quando na verdade não foi um julgamento. A pessoa não foi julgada, ela foi aceita, e às vezes ela foi muito bem aceita. O que aconteceu? Essa pessoa, ela foi confrontada, a maneira como ela vive e a maneira como o Evangelho propõe para que ela viva, e ela não aceitou essa confrontação. Muitas vezes o que acontece é isso. As pessoas querem que a igreja compactue, falam, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, e que a igreja, o Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, passa a mão na cabeça e fala, é isso mesmo, não se preocupe, continue vivendo assim. São coisas distintas, são coisas diferentes. Até porque essa confrontação, eu não estou falando de julgamento, eu estou falando de confrontação, faz parte do Evangelho. A confrontação faz parte do Evangelho. Olha o que Jesus disse em João, Evangelho de João, capítulo 7, verso 7. Jesus fala assim: o mundo me odeia porque eu dou testemunho de que o que ele faz é mal. Por isso que o mundo odeia Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo e a mensagem de Jesus Cristo diz o seguinte: olha, isso aí que você está fazendo não está certo não, está errado, você tem que mudar o seu jeito de viver. Então o mundo odeia Jesus e odeia a mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus diz para o mundo que o que ele está fazendo é mal. Olha, a maneira como vocês têm vivido, e aí a confrontação, seja ela em que área for, ela vai causar um desconforto para aquele que não quer ser confrontado. E também 2 Coríntios, capítulo 2, versos 15 e 16. Paulo diz assim: porque nós somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos. No meio da igreja, a nossa mensagem, ela é gostosa de escutar, ela é boa, faz bem. Precisamos mudar, precisamos de transformação, precisamos que a nossa vida seja transformada, precisamos nos adequar à mensagem de Jesus Cristo, precisamos conhecer, precisamos viver a vida desse novo homem que o Evangelho propõe. Muito obrigado. Então, para quem é de Cristo, a mensagem do Evangelho é aroma, né? É perfume. Então fala, porque somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos, mas cheiro de morte para os que estão perecendo. Para aquele cara que não quer nada com o Evangelho, quando você vem com a mensagem de transformação, quando você vem com a confrontação, o que é isso para ele? É cheiro de morte, ele não quer saber. Aí ele não quer ficar perto de você. Então vamos separar julgamento de confrontação. A confrontação, ela existe e ela deve existir. O julgamento não. O julgamento não. Como igreja, recebemos, acolhemos, aceitamos e até entendemos pessoas que têm problemas sérios na vida. É assim que deve ser. E aí depois, se há algo errado, paulatinamente nós vamos apresentando a confrontação. Então, como conclusão, nós não devemos julgar, mas devemos confrontar o erro em amor. Pena que eu não coloquei em caixa alta ali, porque isso, meus irmãos, faz toda a diferença. A confrontação em amor. Mas antes que você me pergunte, qual que é a diferença entre você confrontar e você confrontar em amor? Você confrontar em amor é você confrontar como se fosse você do outro lado. Como se você estivesse fazendo para você mesmo. Com paciência, com todo cuidado, com todo amor. Então é a confrontação em amor. Na igreja nós não julgamos as pessoas. Então chega às vezes um sujeito com a vida toda torta, tá certo? Ah, eu não quero nada com aquele fulano lá ou com aquela fulana, eu não quero papo, eu não quero conversa. Eu e minha esposa não queremos contato com aquele casal. Ou, eu não quero que meu filho, que a minha filha converse, eu trate com aquele fulano lá, porque tem isso de errado. Pelo amor de Deus. Uma igreja é um lugar de aceitação, de acolhimento, certo? Agora, essa vida torta, e glória a Deus, porque todos um dia, se não somos ainda, né, fomos muito tortos, toda essa tortice, ela vai ser confrontada.
paciência. Poderia ser você no lugar daquele cara que chega com a vida toda torta. E aí, você gostaria que na igreja do Senhor Jesus Cristo alguém com paciência tratasse de você e falasse: não é assim, não é assado e tal, preste atenção a isso, preste atenção àquilo. Então, é confrontar o erro em amor. Quando nós falamos de perceber o erro na vida de uma pessoa, não falar mal dela e não julgar. Padrão da nossa vida, fala por mim, vai, não vou falar da nossa, eu vou falar por mim. Vou falar da minha experiência. Quando a gente percebe alguma coisa errada, o primeiro caminho que a gente toma é o da fofoca, não é? Fala, pô, fulano de tal lá, fulano de tal, pelo amor de Deus, você não acredita o que fez, né? Aí você pega e começa a falar, tal, fez assim, fez assado, tal, etc. Primeiro caminho é o da fofoca. Porém, a palavra vai apresentar para a gente outros caminhos. Olha só Mateus capítulo 18, texto conhecidíssimo, versos 15 a 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Ou seja, esquece fulano, fala assim: meu filho, vai cuidar da tua vida porque você não quer nada com... Então o processo na igreja, em vez de nós ficarmos falando mal da vida uns dos outros, aconteceu alguma coisa na vida de alguém, percebeu que alguém tem uma conduta errada, vai lá, conversa, esse é o caminho da palavra. Depois eu vou falar um pouquinho acerca disso. Caminho da palavra. Vai lá e conversa com fulano, isso que você está fazendo, toma cuidado, porque não é bem assim. Se o fulano não escutou, você chama 2 ou 3, aí você junta e fala: fulano, é o seguinte, eu, fulano e fulano, vemos aqui bater um papo com você, não é bem assim e tal. Se não funcionar, leva para a igreja. E se leva para a igreja é um enigma, né? Mas eu quero crer que assim, converse com as pessoas da igreja para que as pessoas possam entrar em contato, falando: fulano, tal, é isso mesmo, já foram falar com você e tal, poxa vida, não é assim. Se não quiser escutar a igreja, trata ele como pagão publicano. Há 2 questões que isso aqui revela em relação à vida real da igreja, a rotina da igreja. A primeira delas: quem vai ser aconselhado, quem vai receber a palavra, nunca recebe se ela não vem de você brando, de uma liderança. Isso se não for só do pastor. É ou não é? E se chega alguém e fala para você: fulano, isso aqui que você está fazendo não é bem assim, toma cuidado. Aí por mais que isso não seja externalizado, lá no coração como é que está? Fulano de tal está pensando que é quem para vir falar comigo, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. É assim ou não é? Então é assim na igreja. A palavra fala: se você vê, vai lá, conversa com o seu irmão. Nós não aceitamos palavra que não venha de uma liderança ou do pastor. O cara que está com a cabeça muito aberta recebe da liderança. O cara que está com a cabeça mais ou menos assim é só o pastor e olha lá, nem do pastor. E outra coisa que isso daqui revela, que não é assim como funciona no nosso meio, sabe qual que é? É que espera-se que o pastor faça tudo. Então aconteceu um negócio lá, já falou do pastor? O pastor já fez? O pastor já conversou e tal? Então assim, não é, a palavra fala: irmãos, fazer aqui nós com os outros. Não, o pastor tem que fazer. Como a gente vê que como está diferente a maneira como tem que ser feito da maneira como nós fazemos, né? Só aceito do pastor. E quando é lá, você ficou sabendo que A falou de B, não, mas o pastor já falou, o pastor já resolveu, não, mas a palavra fala que não é o pastor que tem que fazer isso, a igreja tem liberdade para fazer, tá certo? Mas eu não vou me aprofundar nisso. Então, nós temos um caminho que é conversarmos uns com os outros. Tem alguma coisa errada que vai prejudicar alguém, que vai prejudicar seriamente alguém, vai lá em liberdade, na liberdade que o Evangelho nos oferece. Conversa com a pessoa. Se não funcionar, conversa com mais 2 ou 3. Se a pessoa não receber, não se preocupe, porque é assim que a palavra instrui. E o outro caminho, meus irmãos, é o silêncio. Se você não se sente seguro, se você não se sente tranquilo, se você não se sente confortável, vou eu falar alguma coisa lá, tudo bem. Quer ficar quieto, fique. Mas o julgamento, a fofoca, para isso a palavra não nos dá abertura. Às vezes o que acontece é que nós estamos vivendo um turbilhão de
todo mundo falando de todo mundo e não há solução, não há calmaria, não há harmonia, não há paz no meio da igreja. Talvez você pense o seguinte, talvez você diga o seguinte: senhor, você está falando de uma utopia. Não falar da vida do outro é um negócio que não existe. Nós não podemos ser... Evidentemente que num ambiente familiar isso vai acontecer. Nós vamos comentar algo que aconteceu na vida de A, na vida de B, na vida de C. Eu não estou propondo que assim, você chegue na sua casa hoje e aí alguém pega e fala assim: escuta, e aí, tudo bem? Então, o que aconteceu? E fulano estava lá? Não, eu prefiro não ficar falando da vida dos outros. A mensagem de hoje foi sobre fofoca. Eu não quero conversar sobre a vida de ninguém, né? E alguém vem te falar: poxa, você viu que legal? Vai acontecer isso e tal, fulano de tal, ele vai passar uma semana lá. Não vamos falar da vida dos outros, porque não é legal. A palavra fala, não é nada disso. Nós não estamos falando de algo irreal, certo? Evidentemente, a nossa vida, a vida da comunidade, vai vir à tona no nosso dia a dia. O cuidado deve ser para que isso não se transforme em julgamento, para que aquilo que está acontecendo na vida do outro não se torne o alvo, para eu usar um termo, né, o alvo do meu veneno. Eu posso falar acerca da vida dos irmãos e da vida das irmãs sem problema, desde que a minha iniciativa, a minha intenção não seja, nem que lá no fundo do meu coração, ferir, menosprezar, macular, machucar, né? Desde que a minha intenção não seja essa. Então eu posso falar, poxa, chegar em casa com a minha esposa e falar: hoje aconteceu isso, conversei com fulano, ela falou assim: eu conversei isso, aquilo, tal. Contarmos acerca das coisas pelas quais a gente passa, as nossas experiências. Agora, que na nossa boca não haja julgamento em relação à vida dos outros, porque nós não sabemos o que está acontecendo na vida do outro. E porque poderia ser eu ou você na vida do outro. E às vezes a gente só sabe, já que hoje nós estamos falando de provérbios, tem um provérbio que não é tão delicado, assim, não é tão elegante, mas expressa um pouquinho o que eu quero dizer, né? Todo mundo vê, como é que é? Todo mundo vê a espinga que eu tomo, mas não vê os tomos que eu levo. É assim? É assim? Assim, todo mundo vê e tal, mas assim, não sabe o que está acontecendo de verdade, entendeu? Não sabe o que está acontecendo de verdade. Então, às vezes nós nos mostramos orgulhosos, preconceituosos, porque fala: o fulano isso, fulano aquilo, tal. Mas às vezes nós não sabemos o que está acontecendo. Então podemos conversar no nosso dia a dia, na nossa rotina, acerca da nossa comunhão, da nossa vida, podemos, desde que na nossa boca não haja julgamento. Porque poderia ser qualquer um de nós, na situação daquele lá que está todo mundo falando dele, e a gente não sabe o que está acontecendo. Então, os julgamentos pertencem a Deus. Para concluir, olha o que diz Apocalipse 20, versos 12 e 13. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. O julgamento pertence ao Senhor e vai acontecer no fim dos tempos. Lá ele vai julgar. Nós não podemos julgar. E Mateus 7,1, que diz: não julguem para que vocês não sejam julgados. Amém? Então a gente conclui a mensagem de hoje com a seguinte afirmação: nós devemos estar atentos às nossas próprias atitudes para não sermos surpreendidos diante de Deus. Atentos às nossas próprias atitudes. Eu não gostaria que os irmãos que hoje escutam essa mensagem a escutassem com um coração de coitadinho, no seguinte sentido: é isso mesmo, tomara que todo mundo escute que não deve me julgar mesmo. Tomara que as pessoas se coloquem no meu lugar e percebam que não podem me julgar. Não, eu queria propor aqui o contrário, para que você pensasse se você não está julgando, se você não está querendo se colocar numa posição de juiz.
Se você não está querendo fazer algo que a palavra diz para nós não fazermos, que é se colocar numa postura de julgamento, uma crítica, né? Algo que não é uma confrontação verdadeira e sincera e justa e legítima da palavra, mas um julgamento. Eu queria desafiar você agora, e aí eu convido a igreja para que nós estivéssemos fechando os olhos. Eu queria que você pensasse, se você hoje não vive uma situação de julgamento. E num segundo momento eu queria desafiar você a pensar nas suas próprias questões, que você olhasse para si e percebesse, poxa vida, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e coloque isso diante do Senhor, e diga, Senhor, eu estou aqui, eu reconheço essas minhas falhas, antes de querer, eu acabei não trazendo aqui um texto clássico da palavra, né? Por que você está querendo olhar um cisco no olho do teu irmão se tem uma trave enfiada no teu olho? Então, peça para que Deus esteja trazendo e te mostrando, para que você possa dizer, Senhor, eu de fato tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou falho nesse sentido, preciso da tua ajuda. Peça para que Deus te ajude a ter esse coração acolhedor. Deus amado, nós agradecemos por essa noite, pela tua palavra, e nós pedimos da tua ajuda, Deus, em nome de Jesus, para que possamos, Senhor, nos policiarmos em relação às coisas que dizemos, às coisas que falamos, que haja vida na nossa boca e não morte, que possamos sempre nos colocar no lugar do outro, Senhor, e que tenhamos a segurança também de que não estamos sendo alvo, Senhor, da língua do próximo, que nós falemos do nosso próximo da mesma maneira como nós gostaríamos que falassem de nós, que haja amor no nosso coração quando formos falar da vida do outro, que possamos dizer coisas boas a respeito dos outros, assim como gostaríamos que dissessem coisas boas a nosso respeito, Senhor. Dá-nos um coração, Senhor, transparente, que possamos olhar para nós e ver os nossos próprios defeitos antes de acusar os outros, e que haja da nossa parte, Senhor, acolhimento, amor e não julgamento e intolerância, Deus. Nós agradecemos a tua palavra, pedimos que nos fortaleça e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém.